Olha só, nos últimos anos, as provas de concurso muitas vezes colocam vários exemplos de nomes e perguntam qual destes nomes são exemplos de browsers, isto é, de navegadores. Então o que nós vamos fazer nessa aula de hoje é fazer uma lista aqui dos principais navegadores que nós temos que entrar nas provas sabendo as nomenclaturas, os nomes, para que a gente não erre esse tipo de questão. Então essa aqui é uma aula dedicada especificamente a não explicar individualmente cada navegador, não. Essa aula é uma aula muito específica falando sobre exemplos de navegadores. Lembrando que o termo navegador sugere a ideia de um tipo de programa, de um aplicativo cliente, quer dizer, um programa que está instalado no computador cliente, na máquina cliente do usuário e que é usado para acessar as páginas da web. E o termo navegador, claro, aparece aí muito nas provas de concurso, mas também aparece com o termo em inglês browser. Então, browser, navegador, programas que usamos para acessar as páginas da web. Vamos começar a nossa listinha de hoje falando aqui do navegador Microsoft Edge. Como o próprio nome sugere, Microsoft quer dizer um navegador da empresa Microsoft e que hoje vem junto na instalação do Windows. Quer dizer, quando a gente instala o Windows, o navegador atualmente considerado o navegador padrão do Windows é justamente o Microsoft Edge. Vou mostrar para vocês na tela aí aparecendo a imagem do navegador Microsoft Edge que eu tenho instalado aqui no meu computador e que nesse caso estou usando aí para acessar o site veonconcurso.com.br. Então esse tem que lembrar como um importante navegador que é da Microsoft, certo? Outra coisa importante aqui que eu queria ressaltar para vocês, muita gente pode me perguntar nesse momento, mas o navegador da Microsoft não é o Internet Explorer? Sim, o Internet Explorer também é um navegador da Microsoft, mas que hoje caiu em desuso e a Microsoft não promove mais atualizações do navegador Internet Explorer. Então ele está deixando de ser utilizado, quer dizer, o projeto, a ideia da Microsoft é substituição do Microsoft Edge para quem usava o antigo Internet Explorer, certo? Então é bom saber que o Internet Explorer ainda é um exemplo de navegador, sim, a gente pode dizer que ele é um exemplo de navegador, que o Internet Explorer é da Microsoft também, só que hoje não recebe mais atualizações, então não há mais recomendações de uso do Internet Explorer, porque sem atualizações ele vai ficando cada vez mais inseguro, quer dizer, ele vai ficando com muitas falhas de segurança, o que torna muito perigoso para os dias de hoje, certo? Então, mas é exemplo de navegador, mesmo sendo antigo, pouco utilizado, não recebe mais atualizações, ainda pode cair em prova como um exemplo de navegador. Vamos aí mostrar para vocês o Internet Explorer rodando aí no meu computador, também com o site veonconcurso.com.br. Perfeito. Continuando os nossos exemplos, é claro que eu não poderia deixar de fora nessa minha listinha o famosíssimo navegador Google Chrome, um dos mais utilizados no mundo inteiro. Como o próprio nome sugere, ele é da empresa Google e ele foi ganhando mercado de tal maneira até se transformar no navegador mais utilizado do mundo por ser considerado muito rápido e também tem um bom nível de segurança. Tá aí o navegador Google Chrome da empresa Google, que eu mostro para vocês na tela a partir de agora também aí com o site veonconcurso.com.br. Ok, agora eu vou colocar na minha listinha, pessoal, um projeto chamado Chromium. Muita gente pode perguntar, professor, acabou de mostrar ali o Google Chrome, né? O que eu não contei para vocês é que atualmente tanto o navegador Google Chrome como também o navegador Microsoft Edge, eles seguem recursos que inicialmente são testados num projeto baseado em código-fonte aberto chamado Chromium. O Chromium é um projeto liderado aí pela empresa Google, que é baseado em sistemas de código-fonte aberto, open source, e que é utilizado para testar os recursos que no futuro serão implementados tanto no Google Chrome como também no Microsoft Edge.
porque tanto o Microsoft Edge como o Google Chrome atualmente tomam como base os recursos que inicialmente são testados nesse projeto chamado Chromium, e quem desejar pode baixar o navegador Chromium para utilizar e experimentar. Vou mostrar para vocês aí na tela o navegador Chromium em operação, que é esse projeto baseado no conceito de software livre, baseado no conceito de código-fonte aberto, que dá vazão a recursos que estarão tanto no Google Chrome no futuro, como também no navegador Microsoft Edge, tá bom? Bem, outra coisa que eu quero comentar com vocês é um navegador que cai muito aí em exemplos de provas e questões de provas de concurso, que é o Mozilla Firefox. Posso dizer que entre os diversos navegadores que atualmente caem nas provas, nós temos aí o navegador Microsoft Edge, Google Chrome e o Mozilla Firefox, esses três como sendo os principais. Os que mais caem em questões de provas de concurso são, vou repetir, Google Chrome, Microsoft Edge e o Mozilla Firefox. Como o próprio nome diz, o Mozilla Firefox é da Fundação Mozilla, é baseado no conceito de software livre. Aí eu mostro para vocês o site voonconcurso.com.br carregado nesse navegador Mozilla Firefox. E uma coisa interessante que nem todo mundo sabe sobre o Mozilla Firefox, pessoal, é que ele herdou recursos de um dos primeiros navegadores que surgiram no mercado, que era o chamado Netscape Navigator. Quer dizer, quando a internet chegou para uso comercial, por exemplo, aqui no Brasil, um dos primeiros navegadores que eram utilizados era o Netscape Navigator. E esse Netscape Navigator, do qual o projeto deu início à era de navegação em páginas da web, hoje em dia o Mozilla Firefox é considerado um navegador herança do Netscape Navigator. Isso porque a maioria das pessoas que faziam parte do projeto Netscape Navigator acabaram migrando para esse projeto Mozilla Firefox. Então a gente pode dizer que o Mozilla Firefox atual recebe como herança boa parte dos recursos das pessoas que trabalhavam no antigo Netscape Navigator, que foi um dos primeiros navegadores do mercado, certo? Aquele que comercialmente ele é considerado o primeiro. Antes dele ainda tinha o Mosaic, que era um outro navegador, mas comercialmente ele é considerado o primeiro navegador do mercado. Aí eu mostro a imagem do antigo Netscape Navigator, mas que ainda precisamos saber como exemplo de navegador, certo? Além desses, pessoal, também trouxe outros aqui para a gente comentar. De vez em quando, em uma prova ou outra, acaba aparecendo Safari. Safari ou Apple Safari, como aí o nome está indicando, é um navegador da Apple, da empresa Apple, e por isso também muito utilizado. Mas ele não cai tanto em provas de concurso se comparado ao Google Chrome, ao Mozilla Firefox, ao Microsoft Edge. Mas pelo menos saber que o Safari é um exemplo de navegador e que ele é da empresa Apple, isso é muito relevante e importante para a gente saber para a prova. Eu mostro para vocês a imagem do navegador Safari rodando dentro de um computador da Apple. Perfeito. Outros navegadores que eu posso citar aqui como também importantes no mercado, o Opera, que é considerado um navegador muito seguro, porque ele se preocupa com muitos elementos de segurança e de privacidade do usuário. É um navegador do qual foi criado na Noruega, até hoje a empresa tem sede na Noruega e está crescendo muito na utilização dos usuários. Os usuários gostam muito de utilizar o Opera. Aí mostro também para vocês o navegador Opera com o site voonconcurso.com.br. E vamos adiante, tem outros. Agora um navegador que tem uma certa polêmica em volta dele, pessoal, o Tor. Estou mostrando para vocês o Tor. Por que o Tor tem uma certa polêmica? O Tor ele foi criado com o principal intuito de permitir navegação extremamente privada, privativa e até sigilosa, permitindo a quem navega através do Tor não ser rastreado na sua navegação, mantendo anonimato e privacidade. Por isso mesmo, o Tor é um dos navegadores mais utilizados na chamada Deep e Dark Web. Tanto na Deep Web como na Dark Web, que é a web profunda, e a Dark Web é uma das áreas dessa Deep Web, muito se utiliza o Tor para ser um navegador que permite navegação mais sigilosa. Então, por isso que ele causa muita polêmica no mercado, mas pelo menos para efeito de prova, aí mostro para vocês a imagem do Tor Browser, quer dizer, o navegador Tor, usado aí para acessar páginas
e recursos de forma bem sigilosa e privativa, certo? Pelo menos isso nós temos que saber para a prova, ele como um exemplo de navegador, certo? Não precisa estudar os seus recursos, mas saber que ele é um exemplo de navegador, sim. Tá? Aí agora eu mostro outros navegadores que não tem todo aquele vínculo de utilização dos outros e não caem tanto em provas de concurso, mas pelo menos para fazer uma listinha adicional aqui, também colocaria então alguns navegadores, como o caso do Brave, que eu vou mostrar para vocês, considerado um navegador que também se interessa muito com recursos de segurança, certo? O Vivaldi, que é um outro navegador que tem muita preocupação com a velocidade de acesso, ele tenta colocar recursos para deixar a navegação mais rápida, isso é uma das características do Vivaldi. Aqui boto também o Yandex, que também tem essa preocupação com velocidade e também com a questão de segurança. Aí mostro a imagem do Yandex para vocês, também um exemplo de navegador, certo? Bem, pessoal, depois de ter feito essa listinha dos principais navegadores do mercado, pelo menos aqueles mais relevantes, para que a gente lembre aí nas provas de concurso, agora vamos fazer questões de prova sobre esse assunto, então acompanha comigo a leitura desta questão que diz assim: são navegadores de internet 1. Edge, 2. Planner, 3. Mozilla Firefox, 4. Safari e 5. Android. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas e ali vem a letra A, B, C, D, E. E aí, pessoal, qual desses de fato são navegadores? Isso é programas para acessar as páginas da web. Vamos lá. O Edge, que é o número 1, é o Microsoft Edge, navegador aí da Microsoft. Planner não, pessoal. Planner é o Microsoft Planner, que é um recurso para trabalho em equipe da Microsoft, não é um navegador, então o 2 não. O Mozilla Firefox como o próprio nome diz, Mozilla Firefox é da Fundação Mozilla e é um importante navegador, um dos mais cobrados nas provas de concurso, então o 3 também é. O Safari também é um navegador da Apple, citamos aqui que ele aparece às vezes nas provas de concurso como exemplo de navegador. E o Android não, porque o Android é um sistema operacional para dispositivos móveis. Então aqui, pessoal, são exemplos de navegadores, temos 1, o Edge, 3, o Mozilla Firefox e 4, o Safari. 1, 3 e 4 nós temos como resposta a nossa letra B de Brasil, gabarito desta questão.